Respirar também é parte da vida financeira. Antes de qualquer regra, deixa eu te dizer uma coisa bem importante. Se pensar em dinheiro anda te deixando cansado, você não precisa de mais pressão na sua vida. Você precisa de espaço para respirar. Esse vídeo é sobre isso. Porque viver no limite o tempo todo não é sinal de disciplina. É cansaço, é exaustão. Se você sente que o dinheiro nunca explode, mas também nunca relaxa, esse vídeo é para você. Não é uma crise, não é um descontrole, não é um erro grande que você consegue apontar. É aquela sensação constante de estar vivendo no limite, de que qualquer imprevisto pode virar um grande problema, de que o mês até fecha, mas você fecha junto e bem cansada. O mais frustrante é que quando olha de fora, até parece que está tudo certo, porque você trabalha, obviamente, organiza, tenta controlar. E mesmo assim, o dinheiro exige sua atenção o tempo todo. Não sobra espaço mental, não sobra fôlego, não sobra silêncio. Hoje, eu não vou te dar um plano complicado, nem uma virada radical e muito menos uma promessa irreal de sobra rápida. Eu vou te mostrar 5 regras simples de verdade, que pessoas financeiramente tranquilas seguem para não viver em estado de alerta permanente. Não são regras de riqueza, são regras de sustentação. Não é sobre ganhar mais, é sobre parar de sangrar energia todos os dias tentando dar conta de tudo. Se você anda cansado de administrar o mês como se estivesse sempre apagando um incêndio, fica comigo até o final. Regra número 1. Nunca use todo o dinheiro do seu mês. Essa primeira regra é a mais ignorada e, ao mesmo tempo, a mais importante de todas. E eu sei, não é fácil, mas vamos tentar não usar 100% do dinheiro que entra. Não importa se o valor é baixo, não importa se parece impossível no começo, não importa se no papel não sobra nada. Viver no limite começa exatamente aqui, quando todo o dinheiro que entra na sua conta já nasce comprometido. Quando cada real que entra já tem um destino fixo, o mês começa sem espaço. E um mês sem espaço vira um mês emocionalmente desgastante. Nesse cenário, qualquer coisa começa a doer. Qualquer gasto vira uma decisão emocional, qualquer erro vira culpa e qualquer imprevisto vira uma grande ameaça. Não porque você é desorganizado, mas porque não existe sobra, não existe margem para absorver nada. O dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser um campo minado. Cada passo exige atenção e cada escolha consome uma energia mental absurda. Essa regra não é sobre poupar muito, não é sobre fazer grandes sacrifícios. É simplesmente sobre não usar tudo que entra. Mesmo que a sobra seja pequena, que seja R$1, 5, 10, 50, 100. Mesmo que pareça simbólico demais para fazer diferença. Essa pequena sobra cria paz na sua vida, cria paz no seu mês e te ensina a buscar a margem emocional. Margem para não entrar em pânico, margem para decidir sem pressa, margem para o dinheiro não precisar resolver tudo agora. Sem essa margem você não vive. Você só administra risco o tempo todo. Você vive em alerta financeiro tentando não deixar nada sair do controle. Com essa margem, mesmo mínima, o ritmo muda. A cabeça descansa. As decisões ficam menos reativas. Antes de pensar em investir, crescer ou otimizar, é essa primeira regra que vai sustentar tudo. Regra 2. Pare de decidir tudo todo dia. Viver no limite cansa, não apenas por falta de dinheiro, mas porque exige você tomar decisões o tempo inteiro. Posso ou não posso? Faço agora ou faço depois? Compensa comprar ou não? Essas perguntas parecem pequenas, mas elas se repetem dezenas de vezes por dia. E decidir, mesmo que rápido, consome muita energia mental. Imagina que você tem que ficar pensando em dinheiro o tempo todo, deixando de pensar em outras coisas importantes na sua vida.
Pessoas financeiramente tranquilas não têm mais força de vontade que você. Elas só tomam menos decisões desnecessárias. E elas fazem 3 coisas simples. Automatizam o básico, definem limites antes do mês começar e param de negociar consigo mesmas o tempo todo. Quando essas escolhas já estão resolvidas, o dinheiro deixa de disputar atenção com o resto da sua vida. E o dinheiro não cansa pelo valor que sai, ele cansa pela atenção constante que exige. Quanto mais decisões diárias você precisa tomar, mais rápido a sua mente se desgasta. E mente desgastada decide pior. Reduzir decisões não é perder controle, é proteger a sua energia. E menos desgaste mental significa menos gastos emocionais ao longo do mês. Regra 3. Não use dinheiro como pausa emocional. Muitas pequenas compras não são de fato consumo, elas são descanso improvisado. Comprar dá uma falsa sensação de descanso. É um alívio rápido no meio do dia, um respiro curto depois de horas de tensão, só isso hoje para aguentar mais um pouco. O problema não é gastar. O problema é usar o dinheiro como principal forma de aliviar o seu cansaço. Porque esse tipo de alívio é curto, a sensação boa dura muito pouco, só que a preocupação financeira fica e se acumula. Quando o dinheiro vira pausa emocional, ele começa a carregar funções que ele não consegue sustentar. Ele deixa de ser ferramenta e passa a ser um remedinho, um regulador de humor. Aos poucos, cada dia cansativo pede um pequeno gasto. E cada pequeno gasto reduz a sua margem. Menos margem aumenta a tensão. E mais tensão gera mais cansaço. E aí o ciclo se repete, sem fim. Pessoas que não vivem no limite fazem algo diferente. Elas não eliminam o prazer. Elas mudam a fonte do descanso. Elas constroem pausas que não vão cobrar depois. Um descanso real, ainda que curto. Momentos de silêncio, tempo sem estímulo e rotinas um pouco menos apertadas. Quando o dinheiro deixa de ser usado para regular as suas emoções, ele para de pesar na cabeça. E quando o alívio não depende de gastar, o dinheiro volta ao lugar certo. Apoio, não muleta emocional. Essa mudança não é radical, mas é uma das mudanças que mais aliviam o nosso mês inteiro. Regra 4. Crie previsibilidade antes de conforto. Quem vive no limite costuma buscar conforto primeiro. Facilitar a vida, melhorar o padrão, comprar tempo, resolver o cansaço do agora. E isso faz sentido quando o dia está pesado. O problema é que conforto sem base não acalma. Ele só anestesia por um tempo. Pessoas financeiramente tranquilas fazem o oposto. Elas não começam pelo conforto. Elas começam pela previsibilidade. Antes de subir o padrão de vida, elas reduzem a pressão. Antes de gastar para facilitar, elas organizam o que sai todo mês. Antes de buscar mais prazer no presente, elas criam acordos simples com o dinheiro. E não é sobre viver pior, é sobre viver com menos sustos. Previsibilidade não é controle obsessivo, é saber com antecedência o que vai acontecer com o dinheiro básico do mês. O que sai, quando sai e até onde dá para ir sem entrar em alerta. Quando isso não existe, qualquer conforto vira fonte de ansiedade futura. Porque você até aproveita no momento, mas logo depois vem uma pergunta silenciosa que eu sei que você se faz. Será que eu podia mesmo? E essa pergunta cansa mais do que o próprio gasto. Criar previsibilidade muda a sua experiência emocional com o dinheiro. O mês deixa de ser uma sequência de decisões reativas e passa a ter um ritmo mais previsível. Menos cálculos, menos vigilância, menos sensação de estar sempre no limite. Isso pode ser simples. É só organizar as saídas fixas, definir limites antes, não no calor do momento, e criar regras fáceis de seguir, mesmo em dias cansativos. Quando a previsibilidade vem primeiro,
O conforto deixa de competir com a segurança. Ele passa a existir sem culpa, sem tensão posterior, sem a sensação de que algo ficou pendente. É por isso que previsibilidade desacelera. Ela tira o dinheiro do modo emergência e coloca no modo apoio, que é onde ele deve estar. Conforto sem previsibilidade gera ansiedade. Previsibilidade cria calma. E a calma, aos poucos, muda toda a sua relação com o dinheiro. Regra 5. Troque a pergunta central. Porque enquanto a pergunta central da sua vida for como eu faço para pagar isso tudo? A vida financeira corre. Essa pergunta ela já nasce de uma urgência. Ela coloca você em modo sobrevivência. Tudo vira reação, tudo vira curto prazo, tudo precisa ser resolvido agora. Quando essa é a pergunta que guia o seu dia, o dinheiro nunca desacelera. Ele só obedece à próxima conta, ao próximo prazo, ao próximo susto. A virada acontece quando a pergunta muda. O que está deixando a minha vida financeira tão cansativa? Essa pergunta não pede resposta imediata. Ela não exige sacrifício extremo. Ela não empurra para decisões no impulso. Ela só pede observação. E observar muda tudo. Quando você observa a sua vida financeira, você percebe padrões. Gastos que não doem pelo valor, mas pelo esforço mental que exigem. Decisões que se repetem e drenam energia todos os dias. Situações que mantêm você em alerta constante, sem realmente melhorar sua vida. Essa nova pergunta muda o ritmo. Você deixa de decidir com pressa, para de resolver tudo no limite e começa a escolher com mais calma. Ela também muda prioridades. Em vez de perguntar o que dá para você pagar agora, você começa a perguntar o que você precisa parar de te cansar primeiro. Isso reduz erro, porque decisões feitas no cansaço erram mais. Reduz impulso, porque escolhas observadas não precisam ser aliviadas depois. Trocar a pergunta central não resolve tudo de uma vez, mas muda a direção. Você sai do modo apagar incêndio e entra no modo ajustar a estrutura. Enquanto a pergunta for como eu pago tudo, o mês sempre vai vencer você. Agora, quando a pergunta virar e você parar e perguntar por que isso está tão pesado, o dinheiro começa aos poucos a trabalhar ao seu favor, porque você consegue fazer um limpa, organizar. E aí, ele começa a ser o seu amigo e não ir contra você. E você percebe que saiu do limite quando o dinheiro para de dominar o seu dia. Não porque está tudo perfeito, mas porque pensar em dinheiro deixou de acionar uma atenção automática em você. Abrir o aplicativo do banco já não vai provocar tanto aquele aperto no corpo. Não porque os números são ideais, mas porque eles não parecem uma ameaça imediata. Um gasto inesperado pode até acontecer, mas ele não vai virar pânico. Ele pode incomodar, ele pode exigir um ajuste, mas ele não te coloca em estado de alerta total. Existe espaço para você reagir sem desespero. Planejar deixa de ser algo pesado. Organizar o mês passa a não exigir coragem. Ele não consome energia excessiva. É apenas mais uma tarefa prática, não um evento emocional. O dinheiro passa a ocupar menos espaço mental. Você não pensa nele mais o tempo todo. E nada disso vem acompanhado de uma grande euforia. Não existe uma sensação de vitória. O que aparece é outra coisa, muito mais rara e valiosa. Silêncio. Silêncio mental. Silêncio emocional. Um descanso que não depende de ter muito dinheiro, mas depende de não viver no limite o tempo todo. Esse silêncio muda a sua vida. Você dorme melhor, você decide melhor e você erra menos por cansaço. E, principalmente, você consegue sustentar escolhas ao longo do tempo. Ganhar mais e continuar cansado é muito comum. Sair do limite e sentir o dinheiro pesar menos, isso sim é transformação real. Porque quando a vida financeira desacelera, não é o saldo que muda primeiro.
é o seu emocional. Viver no limite não é falta de disciplina, é falta de margem, de folga no orçamento mesmo, sabe? E essas regras vão te ajudar muito a começar a mudar a direção. Se você quiser continuar nesse caminho, eu organizei uma playlist aqui no canal que chama Organize o seu dinheiro do zero sem sofrer. Os vídeos estão em ordem para você sair do modo sobrevivência de uma vez por todas. Ele está aparecendo agora aqui na tela. Assista no seu ritmo, porque dinheiro não deveria acelerar sua vida. Ele deveria sustentar. Até o próximo vídeo.